Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 8 de junho. A lição 11, ela tem como título Jesus, nosso único mediador. A lição de hoje, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 4 e 5, aqui nos mostra algumas marcas, distintivas do poder da besta. E a besta que nós estamos falando é aquela que sobe do mar, ou seja, a Roma papal, que ela se originou-se de nações, tribos e línguas que falam em Apocalipse 13, e que aqui agora a Apocalipse menciona que ela profere arrogâncias e blasfêmias, se achando assim poderosa e um total desrespeito, a leis e os tempos de Deus, que ela tenta modificar, se achando realmente que ela está acima de Deus. E por isso que na luz das Sagradas Escrituras, ao enxergarmos, nós temos que mostrar a verdade, independente da sua crença, da sua fé, para que você enxergue e veja o que está correto, o que está dentro das Sagradas Escrituras. Porque desde a origem do grande conflito que houve no céu, Satanás ele tem assim contestado as leis de Deus. E ele sempre quis uma adoração para ele. E com isso ele tem levado ao engano com doutrinas mentirosas. E agora, mais para o fim dos tempos, onde Satanás sabe que os seus dias são contados, ele tenta enganar as pessoas. E o que nós vemos ali em Lucas capítulo 5, versículos 18 a 26, e João capítulo 10, versículo 33, que uma das blasfêmias que esta besta comete, onde ali apresenta-se em dois aspectos, e um dos aspectos que apresenta essa besta é no poder que ela diz ter de perdoar pecados, sendo que o único que pode perdoar pecados é Jesus, o Filho de Deus, porque Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente Jesus tem o poder realmente de perdoar pecados, e esta besta ela tenta enganar as pessoas, achando que ela tem poder para isso. E um Papa, assim, de Roma, ele não tem o poder de perdoar pecados. Mas ele tenta se colocar no lugar de Deus, e no fim dos tempos a atuação dele será maior ainda, com arrogância e blasfemas contra o Altíssimo, Criador do Universo, que fala ali Apocalipse 10, 33. E o próprio livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos ensina que somente há um mediador entre Deus e o homem, que é o homem Jesus Cristo. E em contrapartida, a Igreja Romana ensina que o Padre, ele é o mediador entre Deus e os pecadores. Isso é uma blasfêmia, é pecar contra Deus, o grandioso Criador. E o que nós vemos assim no livro de Apocalipse 13 identifica perfeitamente a identidade desta besta que sobe do mar, a Roma papal, porque ele é um poder que exige adoração. É só nós vermos as atuações do grande pontífice da igreja atualmente, que ele acha que ele tem poder para tudo, para mudar as coisas, mudar leis, tempos, E é só você observar. E lá em Apocalipse 13, versículo 3 e 4, declara que toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque
deu a sua autoridade à besta. Vejam, né? Satanás dando autoridade à besta. E a terra está se maravilhando cada vez mais, caindo na mentira e no erro. O que nós vemos aqui que é uma organização que tem um poder religioso de se tornar um sistema universal de adoração. E Apocalipse 13, versículos 5 e 6, que ela profere assim, blasfêmias, onde se finge, né, ou afirma ser Deus e reivindica os privilégios e prerrogativos que são exclusividades do Criador do Universo, e até muda leis e tempos e acha que até que tem o poder de perdoar pecados das pessoas. E vejam em Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8, nos mostra que Jesus, após passar de barco assim de uma margem de um lago para outro, estando assim na praia, lhe trouxeram um paralítico, né, deitado numa maca, e Jesus, vendo a sua fé, o curou e disse: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Está vendo? Jesus falando que ele perdoa os pecados. Porém, os mestres da lei do templo que estavam ali ouviram Jesus falar isto e já o acusaram. E falaram: este homem está blasfemando. Quem é ele para perdoar o pecado senão Deus? Vejam, mestres da lei do templo, conhecedores da palavra de Deus, falando que somente Deus poderia perdoar pecados, né? E como é que hoje as pessoas são perdoadas pecados por padres, por bispos, por arcebispos, pelo Papa? E hoje a igreja possui uma arrogância e blasfêmia que quer se colocar no lugar de Deus e perdoar pecados. E as profecias de João e Apocalipse mencionam que essa besta faria isto muito mais nos fins dos tempos. E essa igreja romana hoje tem duas doutrinas distintas, que a Bíblia chama de blasfêmia. Uma delas é a alegação de ter o poder de perdoar pecados, e a outra é delegar ao Papa a obra de Deus aqui na terra, onde ele muda tempos e leis. E Jesus, o Filho de Deus, ele é o único que tem o poder para perdoar pecados, erros de pessoas, e somente a ele nós devemos confessar os nossos pecados. E somente ele é o próprio Cristo. Quando ele esteve entre nós, Jesus nos disse, olha o que Jesus nos disse quando esteve entre nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E completou ainda: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Que está lá em João capítulo 14, versículos 6 e 7. Você quer palavras mais claras do que essas feitas por Jesus quando esteve entre nós? Cristo diz que ele é o único mediador entre Deus Pai e os homens. E muitos ainda têm dúvidas, né, quanto a esse número, né, de 666 que está escrito na mitra, né, do Papa, ou no chapéu do Papa, que às vezes eles querem identificar, né, a besta por este número 666, né, que na realidade esse número só disfarça o nome em grego, que ele era assim muito comum na época, onde as pessoas, para não se identificar o nome, eles colocavam números. E aqui 666 é só para disfarçar, um disfarce, né? Que era muito comum na época fazer isto. E que na realidade esse número 666 queria dizer Vicarius Filii Dei, ou seja, vigário de Deus, ou seja, um sumo sacerdote de Deus. Mais uma blasfêmia, porque o único e verdadeiro sumo sacerdote é Jesus, que fala em Hebreus 4:4, que nos diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote
que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, e que nós nos apegamos a Ele com toda firmeza, a fé que nós professamos, né? Está lá em Hebreus 4:14. Está aí, que o único sumo sacerdote que nós temos é Jesus, que está lá no tabernáculo celestial. E Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens, o verdadeiro sacerdote que está no céu, nosso advogado junto ao Pai, e só assim nós podemos ser perdoados de nossas ações, de nossos pecados. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 5. E nos dias de hoje, a besta, né, que surgiu do mar, a Roma papal, ela quer uma adoração para si e faz blasfêmias, né, contra Deus. Vejam em uma carta que está lá em Roma, que fala no artigo 2, que está lá em Prampta Biblioteca, lá em Roma, que está no verso 16, na página 26 até 29, que diz: o Papa é tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus. Está vendo? Estão comparando o Papa a Deus, ou seja, que no mínimo ele fosse um sacerdote de Deus, um vigário de Deus. Uma carta que está lá em Roma. Amigo, veja o que está errado, sabe, na sua doutrina, nessas coisas que estão acontecendo. E que você possa tomar o caminho correto, se instruir mais nas Sagradas Escrituras, ler a Bíblia todos os dias, se instruir. Porque com toda esta arrogância e blasfêmia de Roma papal, você tem que tomar uma decisão, um lado. Veja o que diz lá em Apocalipse 18:4. Olha que Deus fala para você, para todas as pessoas que estão em doutrinas erradas. Olha o que ele diz: ó, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não receba das suas pragas. Quer dizer, um alerta do próprio Deus para as pessoas para saírem dessa doutrina de mentira, né, de engano, onde Satanás está trabalhando junto, misturando mentiras com verdades e enganando a muitas pessoas. Reflita comigo. Você pode até pensar, né, que a condenação de Deus a uma organização grande, religiosa como esta, que tem até alguns bons trabalhos, né, e boas no mundo, né, com escolas, hospitais, algumas ajudas, né, humanitárias, e que para você que até parece assim uma atitude de Deus dura e injusta, né? Mas que a doutrina é errada, é os enganos do inimigo que eu acabei de falar para você, meu amigo, minha amiga. O problema é que Satanás não é mais aquele ser que ele vencia as pessoas pela força. Hoje ele tem várias atuações, ele não quer vencer mais pelo poder, e sim, na maioria das vezes, se utiliza de um falso amor, mistura verdades com mentiras, com doutrinas falsas, com o intuito de levar o máximo de pessoas possíveis à perdição, mostrando uma doutrina errada. E no final ele vai se utilizar mais ainda para se fortalecer com poderes políticos, né? Para ficar mais fortes. Aí fica parte política e religiosa para oprimir mais ainda aquelas pessoas que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, que são fiéis a Cristo. E o livro do Apocalipse revela que sob auspícios, né, de Roma, nossa liberdade religiosa está restrita e estará restrita nos fins dos tempos. Será aprovado um boicote econômico e finalmente o povo de Deus fiel que observa os mandamentos sofrerão opressão, perseguição, prisão e até morte.
Por enquanto eles estão levando assim na base do amor, da enganação, mas depois vão oprimir. Por isso, meu amigo, minha amiga, fique alerta com o que está acontecendo no mundo hoje. Se atualize, leia as Escrituras, procure instrução, procure ser ungida pelo poder do Espírito Santo para entender bem as Sagradas Escrituras através de orações. Se prepare para a crise final dessa terra. E agora é a hora de nós nos fortalecermos, né? de buscar um compromisso com o Senhor, com o Deus forte e poderoso, que fala em Efésios 6,10, e que possamos ser bem ativos, né? E que possamos ser uma grande testemunha de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, passa a ter entendimento, e você não vai permanecer em doutrinas erradas, não vai entrar em doutrinas erradas. Você vai entrar naquelas que obedecem os mandamentos e têm a fé em Jesus. E vai ver também, enxergar esses erros dessa Roma papal, que no fim dos tempos terá grandes ações em cima daqueles que são fiéis. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde há mais morte, mais dor, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.